Nessa aula, vamos ver quais os principais erros que você pode ter na hora de montar o seu chantilly e como corrigi-los. Vou montar um chantilly aqui na batedeira e mostrar para vocês qual o aspecto do creme sem brilho, poroso e sem definição. Vamos lá? Dessa vez não vou bater o litro todo, vou bater meio litro, como eu vou mostrar para vocês, vou bater ele até um ponto acima, fazer ele perder a cremosidade, o brilho, a aparência e depois nós vamos corrigir esse batimento. Vou aproveitar também e fazer o batimento do chantilly na velocidade errada. Vou fazer o batimento do chantilly na velocidade alta. Vou mostrar para vocês aqui agora o aspecto do chantilly quando batido em velocidade errada, ou seja, uma velocidade alta do começo ao fim. Vejam como nós perdemos a cremosidade do chantilly, como ele tem bolhas de ar, não está mais cremoso. Ele também perdeu o brilho, está com um aspecto mais amarelado. Essas características negativas também podem acontecer quando o chantilly não está na temperatura correta, quando o chantilly não foi transportado da maneira correta, ou seja, teve variações de temperatura no seu transporte, quando o chantilly não foi armazenado no lugar correto, quando ele ficou perto de fontes de calor, de luz. Para esse problema que eu acabei de mostrar para vocês, você tem como corrigir o seu chantilly. Basta acrescentar mais chantilly líquido gelado no bowl e voltar ao batimento na velocidade mínima. É o que nós vamos fazer agora e eu vou mostrar para vocês como recuperar esse creme que passou do ponto e perdeu o brilho e perdeu textura. Adicionei o restante do chantilly líquido gelado na mesma temperatura de 5 a 8 graus e agora vamos voltar para a batedeira em velocidade mínima para conseguir recuperar a cremosidade desse creme e aplicá-lo novamente para uma sobremesa ou uma decoração de bolo. Finalizei o batimento do chantilly em velocidade baixa e agora eu vou mostrar para vocês como nós conseguimos recuperar a cremosidade do creme. O chantilly voltou a ter o brilho, voltou a ter a cremosidade, está cremoso. Assim que tem que ser o chantilly. Não temos mais aquelas bolhas de ar grandes. E ele voltou a ter a cremosidade desejada para um creme chantilly. Agora que eu ensinei vocês a como recuperar um creme quando ele passou do ponto, vou ensinar a como armazenar o chantilly quando ele sobrar. O chantilly pode ser congelado? Sim, pode ser congelado. Ele não pode ser congelado quando ele ainda estiver líquido na embalagem. Se você congelar o chantilly ainda líquido, provavelmente você vai ter um problema na hora de montar ele na batedeira. Porque tanto a temperatura alta como a baixa significa variação brusca de temperatura. E nós já aprendemos que isso não é bom para o creme chantilly. Então sobrou o chantilly, você pode armazenar, pode congelar. Qual o processo correto? Você vai congelar esse chantilly que sobrou e sempre que for descongelar, você vai descongelar ele na geladeira, nunca em temperatura ambiente. Descongelou o chantilly? Qual o próximo passo? Você vai voltar ele para a batedeira. Com o chantilly líquido, você vai acrescentar mais um pouco do chantilly líquido gelado, lembrando que o chantilly tem que estar sempre gelado, temperatura de 5 a 8 graus. Você vai voltar um pouco do chantilly líquido e vai fazer um processo parecido com o que nós fizemos agora. Você vai voltar ele na batedeira em velocidade baixa e você com certeza vai conseguir ter de novo um creme cremoso e com estabilidade para aplicação, como esse que nós estamos vendo aqui. Outros possíveis problemas que você pode encontrar no seu creme chantilly é a cor alterada e sabor alterado. Se você identificar essas características no chantilly ao fazer a análise visual, eu te indico a não utilizar esse produto.
procure um lugar onde você comprou, procure uma troca, procure até mesmo o saque da Dow's, que nós vamos conseguir resolver esse problema para você. Um outro ponto negativo que pode acontecer na hora de você decorar o seu bolo com chantilly são as rachaduras na lateral e na parte superior do bolo. Alguns motivos podem levar a essas rachaduras. As mais comuns são o chantilly batido em excesso, ou seja, ele bateu demais e perdeu o ponto, está ressecado. Quando o pão de ló está ressecado, você não molhou corretamente o seu pão de ló, ele vai puxar a umidade do chantilly, assim ressecar e trincar. A temperatura errada também faz com que aconteça trincas no chantilly, ou seja, o produto não vai estruturar, não vai montar da maneira correta na batedeira e quando você aplicar ele em um bolo, ele pode vir a rachar, trincar, além do aspecto ressecado e amarelado. Esses foram os principais problemas que você pode encontrar na hora de montar o chantilly e decorar o seu bolo. Se você ainda tem dúvidas, você pode procurar o FAQ da Dow's e até mesmo seguir as nossas dicas nas redes sociais. Essas dicas de transporte, armazenamento, refrigeração e batimento do chantilly, com certeza vão te ajudar muito a chegar no ponto certo do chantilly Dow's para a sua receita. Essas foram as dicas de ouro do chantilly Dow's e até a próxima!